Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você que está aqui presente no centro de evangelização, você que nos acompanha em casa, através das nossas redes sociais, hoje nós estamos celebrando na liturgia da igreja a festa da conversão de São Paulo, apóstolo. E nós que pertencemos à comunidade Filhos Amados do Céu, se torna também para nós um dia muito importante, porque trazemos a figura desse apóstolo dentro da nossa espiritualidade como carisma e também como missão. Quando nós olhamos para a figura de Paulo, e de uma maneira muito particular, quando nós trabalhamos a dimensão da conversão de São Paulo, a partir da história da vida desse homem, nós vamos entender também qual é o caminho e o processo de conversão, que Deus deseja de cada um de nós. Qual é o caminho que nós precisamos fazer para identificar a nossa vida, a vida de Cristo. E o testemunho de São Paulo e a vida de São Paulo é moldada por alguns elementos importantes que nos ajudam a entender mesmo, o que é a dimensão da conversão. A partir da vida e do encontro de Paulo com o Senhor Jesus, nós vamos entender, de uma maneira muito clara, que conversão é de fato um encontro com Jesus. É um encontro que muda radicalmente as nossas vidas. É um encontro que dinamiza, a nossa experiência de vivência com Jesus. É um encontro que radicaliza, é um encontro que muda a nossa consciência. E é um encontro que nos aproxima agora de uma forma mais clara e não obscura da promessa de Deus para nós. É importante nós entendermos esse aspecto da conversão de São Paulo, porque de fato para a espiritualidade cristã, conversão se dá a partir do momento em que nós temos um encontro pessoal com Jesus. Porque se nós olharmos para a história de Paulo, antes de Paulo encontrar-se com Jesus, nós poderíamos também dizer que ele era um homem convertido. Nós também poderemos dizer que São Paulo estava no caminho do Senhor. Ele era um homem, radicado na lei de Israel. Era um homem fiel à lei da casa de Israel. Ele fazia parte de um grupo chamado, na espiritualidade judaica, de fariseus. Esse grupo dos fariseus, eles eram radicais,
muito radicais no exercício e na vivência da lei de Israel. Então nós poderemos dizer que São Paulo, antes do encontro com Jesus, não tinha uma vida perversa, uma vida de muitos erros, mas era um homem que estava no caminho do Senhor. Por isso que é importante a gente entender no campo da espiritualidade cristã o que de fato significa conversão. E quando nós olhamos para a figura de São Paulo, esse é o primeiro entendimento que nós vamos ter. Conversão é um encontro com Jesus que muda a nossa vida. E esse encontro com Jesus que muda nossa vida, nos leva a um caminho de aperfeiçoamento de todo o nosso ser. O que é que vai acontecer? Mas qual é a transformação que vai acontecer na vida de São Paulo, depois que ele tem um encontro com Jesus? Depois que Paulo tem um encontro com Jesus, ele entra num processo agora de aperfeiçoamento do seu ser, agora voltado e administrado na pessoa de Jesus Cristo. Paulo agora começa um novo caminho. Ele vai tornar a sua vida uma identidade da vida de Cristo, uma extensão da vida de Cristo. E o processo de conversão, ele provoca isso dentro de nós. Aquilo que os mestres em espiritualidade na igreja vai chamar de as etapas de conversão, né? Os grandes espiritualistas da igreja, né, os grandes mestres da espiritualidade da igreja, eles definem 3 etapas decisivas de conversão, né? Nós passamos por esse processo de aperfeiçoamento da alma. Então, quando nós olhamos para a figura de Paulo, nós vamos entender de uma maneira muito clara que o processo de conversão é de fato o caminho que eu vou fazendo com Jesus ao longo da minha história de vida. Eu vou aperfeiçoando o que a minha natureza humana, né, se encontra corrompida, borrada pelo pecado. A natureza humana borrada pelo pecado, né, atingida pelo pecado, o que é que acontece na verdade? Acontece um distanciamento da graça de Deus. O que é que o pecado provoca em nós? Um distanciamento da graça de Deus. Então, se o homem está distante de Deus, se o homem está fechado para Deus, isso significa que ele não vai evoluir no caminho com Cristo. Ele não vai crescer no caminho com Cristo. Por quê? Porque o seu coração está completamente fechado para a graça. Porque o pecado faz isso em nós. O pecado, ele tira a nossa visão de Deus e ele nos acostuma a uma vida dominada pela vontade humana. Nós nos acostumamos, e o pecado com muita facilidade vai fazendo isso dentro de nós. Nós vamos nos acostumando a nossas vontades, os nossos desejos. Consequentemente, onde é que está o perigo? O perigo está em que nós não conseguimos crescer, nós não conseguimos amadurecer, nós não conseguimos nos potencializar em Cristo Jesus. Então, quando Paulo tem aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, como eu dizia para você, Paulo tinha uma vida em Deus. Paulo caminhava, né, na lei de Israel, era cumpridor dos mandamentos de Deus. Agora, no caminho de Damasco vai acontecer algo novo, que Paulo ainda não havia experimentado. Vai acontecer algo extraordinário na vida de Paulo. E o que é esse extraordinário na vida de Paulo? É a ideia de que a sua vida agora precisa ser moldada por Jesus Cristo. Ele precisa perder
para poder ganhar Cristo. Ele precisa se abrir para poder Cristo entrar em nossa vida. Então aqui está, numa concepção paulina, a definição de conversão. Conversão é um abrir-se para a graça de Deus. Conversão é uma adesão verdadeira e real naquilo que Cristo quer de nós, naquilo que Cristo quer exercer em nós e através de nós. O que é que vai acontecer no caminho de Damasco? Paulo vai fazer essa experiência do abrir-se para Jesus. Aquele homem que estava alicerçado na lei e puramente na lei, agora entende que precisa muito mais do que isso. Ele precisa agora imprimir os sentimentos de Cristo dentro de si. Então, quando Paulo é atingido por aquele processo de iluminação, né, que os mestres em espiritualidade na igreja vai dizer que na terceira fase ou a terceira etapa da conversão é o processo da graça iluminativa em nós. Então Paulo vai entrar nesse processo. Então essa grande luz que atinge Paulo no caminho de Damasco nada mais é do que a ideia de Jesus agora de uma maneira muito forte em seu coração. Então esse encontro de Paulo com Jesus no caminho de Damasco vai fazer essa mudança de mentalidade. O que é que Paulo vai fazer em Damasco? Paulo vai perseguir os cristãos que estão em Damasco. Depois do encontro com Jesus, Paulo desiste de ir para Damasco? Não. Paulo continua o caminho de Damasco. Agora ele muda a intenção. O objetivo é completamente modificado. Paulo vai para Damasco a partir do encontro com Jesus, não mais para ser perseguidor dos cristãos. Ele não vai para prender os cristãos, ele não vai mais para punir os cristãos, mas agora ele vai para entender. Ele vai agora para compreender o que aconteceu ali naquele caminho. E Deus, o Senhor Jesus vai colocar Ananias como esse grande educador no processo de conversão de Paulo em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, hoje celebrando a festa da conversão de São Paulo, é o mesmo convite que o Senhor nos faz. Esse processo de conversão de Paulo precisa acontecer conosco também todos os dias da nossa vida. Esse processo de mudança de atitude, esse aperfeiçoamento daquilo que nós somos, essa educação das nossas vontades e dos nossos desejos na vontade de Jesus, nos desejos do Senhor Jesus. Então é preciso que nós tenhamos a coragem de nos abrir para que a graça nos alcance, para que de fato a nossa relação com Cristo ela seja autêntica, ela seja sincera. Não basta estar, mas é preciso, não basta fazer de conta que nós estamos, é preciso estar de fato em Jesus. E de que maneira nós vamos perceber se de fato nós estamos ou não em Jesus? É o processo do caminho da nossa conversão. O que vai nos dar a ideia e a segurança de que nós estamos em Jesus é o caminho da nossa conversão. É o olhar, é o voltar o olhar para si e perceber se realmente eu estou em Cristo Jesus. Jesus hoje no Evangelho, ele quando envia os discípulos em missão, ele diz: esses aqui serão os sinais que acompanharão aqueles que creem em mim, aqueles que creem em mim.
E ele vai estabelecer alguns elementos importantes. Na verdade, quando o evangelista escreve, ele está dizendo um caminho de conversão a sinais visíveis de Cristo em nós. Quando é que eu sei que eu estou no caminho da conversão? É quando de fato há sinais visíveis da vida de Cristo em mim. Aí eu vou percebendo, né, se de fato eu estou no caminho de conversão, porque Jesus nos convida e nos convoca para nos converter. Por quê? Porque nós podemos estar com Jesus ou em Jesus, mas se nós não estivermos abertos à sua graça, o processo de conversão pode não acontecer. Pode não acontecer. A gente pode caminhar com Jesus, mas não ter uma vida em Cristo. Há uma diferença entre caminhar no caminho de Jesus e entre ter uma experiência com Jesus. Nós acompanhamos na missão pública de Jesus, é perceptível isso, quando Jesus passa fazendo bem, pregando o reino, ele consegue atrair muitas pessoas. Muitas pessoas escutam e elas começam a caminhar atrás de quem? De Jesus. Mas isso não significa dizer que aquelas pessoas haviam aderido a Cristo. Elas estavam buscando talvez algo que Jesus não fosse a essência do que Jesus queria dar para elas. E Jesus vai caminhando e ele vai atraindo pessoas. De repente Jesus está numa cidade, muitas pessoas vão ao seu encontro. Elas vão no caminho com Jesus. Não significa dizer que estar no caminho, andar no caminho de Jesus, significa dizer literalmente que nós temos uma vida convertida. Então é preciso, além de caminhar, estar em Jesus. Os discípulos, os apóstolos, nós colhemos um testemunho muito claro disso. Judas, por exemplo, Judas caminhava com Jesus, mas não estava em Jesus. Conversão não é apenas caminhar com Jesus, conversão é estar com Jesus, porque quando eu estou com Jesus, significa dizer que o meu coração está alicerçado nele. É Ele que domina a minha vida, é Ele que instrui o meu ser, é Ele que educa as minhas vontades. Então, conversão numa teologia paulina significa exatamente estar, com Cristo. Paulo, embora fosse ali bem contemporâneo de Jesus, mas não caminhou com Jesus, não fez fraternidade com Jesus, mas estava em Jesus plenamente. Paulo estava plenamente em Jesus, e esse estar plenamente em Jesus é o que faz a grande diferença em nossa vida como discípulos, como missionários. O que é que me faz um missionário? O que é que me faz um consagrado? O que é que me faz um discípulo de Jesus? O que é que me faz de fato um bom discípulo de Jesus? É eu estar com Ele. Eu vou me tornar como Paulo, ousado, um homem que tinha uma coragem missionária, um homem que desbravou nações, um homem que levou uma palavra que ainda não tinha sido dita a muitos lugares. Eu vou me tornar um discípulo assim corajoso, cheio de ousadia, quando eu de fato estiver em Cristo, porque aquele que está em Cristo não tem mais dúvidas. Quem está em Cristo não tem mais dúvidas. Por isso se lança inteiramente na vontade do Senhor, se lança inteiramente na vontade de Deus. É isso que nós vamos enxergar em São Paulo, apóstolo, um homem todo de Deus, que recebe a missão de levar a palavra às nações. Isso significa dizer que a experiência de Paulo foi muito profunda com Jesus.
Nós somos convidados nessa noite, nesta Eucaristia, a nos apropriar do altar da palavra e da Eucaristia para pedir a graça do Senhor. Que nós também, como São Paulo, nos deixemos entrar nesse processo de conversão. Que nós enxerguemos esse processo como uma necessidade da nossa alma. Que São Paulo nos dê a graça de estar também com Jesus, para não ter medo, para sermos ousados, para sermos completamente entregues a Ele. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos por um momento e peça, depois de ter acolhido em seu coração essa palavra. Nós estamos celebrando a figura desse homem que é um grande exemplo de missionário, é um grande exemplo de consagrado. Então, olhando para a vida de São Paulo, nós somos chamados também a fazer o mesmo caminho que ele fez. Em Damasco, Jesus encontrou-se com Paulo, em Damasco, Paulo encontrou-se com Jesus, mas nós somos chamados também nas nossas Damascos, todos os dias, a nos encontrar com Jesus, atualizando a nossa relação com Ele. Há quanto tempo você não tem atualizado a tua relação com Jesus? Há quanto tempo você tem parado no processo apenas inicial da conversão, mas não tem evoluído no caminho? Há quanto tempo você estacionou e não atualizou o teu caminho com Jesus? Há quanto tempo você se acostumou apenas às suas vontades e os seus desejos? Peça nessa noite a Jesus a graça que foi concedida a Paulo, apóstolo, no caminho de Damasco. A graça de entender que Jesus é o centro da nossa vida. Você tem trabalhado isso no seu coração? Você tem trabalhado Jesus como centro da tua vida? Você tem trabalhado Jesus como centro da tua vocação? Jesus é o centro da tua missionariedade? Você tem trabalhado esse processo da centralidade de Cristo no seu apostolado, naquilo que você exerce como missão na igreja? Você tem exercido a centralidade de Cristo em tua vida, na tua relação com os irmãos na comunidade? Você tem sido sinal de conversão na comunidade para os irmãos? Você tem sido sinal visível de conversão para aqueles que chegam, para aqueles que estão começando, ou até mesmo para aqueles que já estão no caminho, mas não se deram conta ainda de que precisa, atualizar a relação com Jesus? Então peça a graça, a mesma graça que foi dada a Paulo lá no caminho de Damasco. Peça, porque Ele dá. A palavra diz: pedi e vos será dado. Diga para o Senhor nessa noite: dai-me a graça que foi concedida a Paulo no caminho de Damasco, que eu compreenda com exatidão e precisão a necessidade que a minha alma tem de entrar no caminho da conversão. E entrando nesse caminho da conversão, deixe Jesus conduzir a sua vida, para poder evoluir para a segunda e terceira etapa da conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado.